Glória a Deus. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Ó Deus. Mesmo que nós não entendemos todas as dimensões dessa realidade, por toda a eternidade. Ó Deus, muito obrigado pela vida eterna que Tu nos dás. Muito obrigado pela salvação, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela obra de Jesus. Meu Deus, nós nessa manhã reconhecemos, ó Deus, Teu grande amor por nós em Jesus Cristo. E que Teu Espírito possa, um pouco mais nessa manhã, abrir nossos olhos para ver, procurar entender um pouco mais as insondáveis riquezas de Cristo. Coisas inimagináveis, incalculáveis, inalcançáveis, inesgotáveis, o que Tu tens reservado para aqueles que Te amam, ó Deus. Ó Deus, livra-nos do mal, ó Deus, não nos deixa ser enganados, ó Deus. E que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita, ó Deus, em nós, nossas vidas. Em nome de Jesus. Dá-nos a graça, ó Deus, de cada um, daqueles que estão aqui nessa manhã, daqueles que vão ouvir essa palavra, das nossas famílias, de sermos achados fiéis, ó Deus, e completarmos a nossa carreira. Ó Deus, o que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ó Deus. Nessa manhã nós ancoramos a nossa alma em Ti, no céu, na eternidade. E oramos, ó Deus, para que Teu Espírito revele mais do Teu reino e da Tua vontade e do Teu plano para essa hora, ó Deus. Nós queremos andar contigo, nos mover contigo, ó Deus. Te servir nessa hora e suportar o que for necessário para a salvação. Para que um mais, ó Deus, possa alcançar a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a jamais aguar o Evangelho, ó Deus. Tu não estás preocupado, ó Deus, com o que muitas vezes nós estamos preocupados. Tu estás olhando um coração e o fruto de uma vida que Te ama acima de todas as coisas. Meu Deus, eis-nos aqui nessa manhã. Ajuda-nos a avançar um pouco mais nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E nós vamos prosseguindo, amém, rumo ao alvo. Não julgo tê-lo alcançado, como Paulo disse. Mas, meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Uma carreira a correr, uma jornada a trilhar, até que Cristo seja formado em nós. E, meu irmão, como é que Cristo vai ser formado em nós? E que forma tem esse Cristo? A Bíblia fala, seja formado, tenha forma em nós. Que forma tem esse Jesus? Você só vai saber que forma ele tem se você tiver a graça pelo Espírito de Deus de contemplar a Jesus. Nós somos transformados na imagem daquilo que contemplamos. Que forma tem esse Jesus que precisa ser formado em nós? Então, essa é a pregação do Evangelho. Nós pregamos a Jesus Cristo. Nós apresentamos Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. E nos leve até o fim dessa jornada. De fé em fé, e de glória em glória, de revelação em revelação, até aquele dia onde nós vamos crescendo em revelação, em amor a Deus, até o dia do seu aparecimento. Muito do nosso conhecimento ou da maneira como nós acessamos as coisas de Deus e mesmo interpretamos a Bíblia, ela está contaminada por esse mundo. Amém. Você analisa, você tem o risco de analisar a visão profética, interpretar a Bíblia pelo conhecimento humano que a gente adquire. Amém. Pela capacidade que nós somos treinados desde cedo como interpretar textos. Amém. A lógica humana de um calendário
de um calendário que diz aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso. E o grande desafio que é botar um gráfico onde você consegue visualizar o plano de Deus. Num gráfico, quando Deus diz que o plano de Deus e o Evangelho de Deus é insondável, não tem como... Amém. E aí, nós somos convidados a ter comunhão com Jesus, que é o alfa e o ômega. Ele é ao mesmo tempo, ele é o início e ele é o fim ao mesmo tempo. Amém. E tudo que existe no meio. Amém. Como nós podemos achar que nós vamos conhecer a mente de Deus sem o Espírito Santo de Deus? Então, um dos pontos centrais na nossa interpretação e no nosso conhecimento e a maneira como lida com Deus, nós precisamos, como nunca, da realidade de Pentecoste. Amém. Da realidade do que aconteceu no Pentecoste, cada vez mais viva e real na nossa vida. Nós estamos nessa época do Pentecoste. Então, que Deus nos encha do seu Espírito. Amém. E uma das coisas que eu queria caminhar nessa manhã é essa realidade que o Espírito Santo nos foi dado, sem o qual nós não entendemos nada do que se refere à Bíblia, plano de Deus e cristianismo. Sem o Espírito Santo de Deus, você não sabe nada. Então, como é que pode você fazer estudos bíblicos, você estudar, você afirmar coisas, você falar sobre justiça, sobre prática, sobre interpretação, sobre grego e tudo mais? Isso se chama religião. A religião, ele pega algo divino e baixa para o nosso nível e estuda e explica a divindade de maneira natural. Então, é central nesse nosso coração, e eu queria poder lidar com esse assunto, e esse tem sido o meu coração de ir testando essas águas e caminhar com Deus, para entender que nós queremos conhecer o fim, mas nós precisamos, para conhecer o fim, você precisa conhecer o início, você precisa partir, esse é o meu ponto, partir de algo, senão toda a nossa teoria está errada. E todo o nosso entendimento de profecias bíblicas, de cristianismo, de certo e errado, da bênção de Deus, do favor de Deus, ele parte de um coração rendido, que se volta para Deus e que permite que o Espírito Santo dele diga o que é o certo e o que é o errado. Amém? Por quê? Porque toda a nossa lógica, todo o nosso raciocínio, tudo está contaminado pelo mundo. E semana passada eu usei uma ilustração, e eu creio que ela é pertinente, ela é bem real. O nosso odômetro está quebrado. Então, nós estamos andando na freeway a 190 por hora. O odômetro está marcando 50 e nós não sabemos por que está sempre uma sirene, um guarda atrás de nós e multas e mais multas. Porque, não, mas está marcando 50. Meu irmão e minha irmã, o nosso senso de certo e errado está quebrado. Você não pode se firmar, e é isso, amém? Essa é uma das grandes revelações do Evangelho, amém? Justiça própria não adianta, não tem como. Não é que Deus quer que você diga assim, tudo que eu sou, o que eu aprendi, que eu faço, Deus joga tudo fora porque Ele quer fazer do jeito dele. Não, está quebrado o nosso senso de certo e errado. Ele não funciona, a mente foi corrompida pelo engano, que o que a gente acha que é certo está errado. Amém? Nós fomos enganados. Então, o que acontece? Nós precisamos reaprender as coisas. E é um odômetro que não tem conserto. A única solução é nascer de novo e ter uma nova vida no Espírito, onde agora o Espírito Santo de Deus vai dizer o que é certo e errado. Ele vai nos conduzir a toda a verdade. E a realidade, meu irmão, é que você não pode dizer que está cheio do Espírito e usar o mesmo odômetro. Então, no domingo passado, nós enfatizamos bastante esse problema que Paulo destaca. Amém. Forma de piedade
mas nega o poder, resiste ao poder para transformar essa piedade em vida. Amém? Você fala de algo espiritual, mas a tua vida não consegue viver. Então, é como se você fala, você decora versículos, você faz isso, você participa do ritual, de tudo que é. Amém? Só que é o seguinte, está faltando uma vida aparecer, que é a vida da nova criatura. Esse é o que está faltando. E uma das primeiras marcas e intenções de Deus de ter derramado o seu Espírito e o batismo no Espírito e estar nos enchendo do Espírito, é que os frutos do Espírito apareçam. Essa é uma das primeiras coisas que Deus quer. Como você vai pregar o Evangelho de alguém que você não demonstra frutos? Então, daí nós começamos a ler, eu não vou voltar lá para trás, você pode ler, dos desafios que Paulo diz. Amém? As obras da carne são essas, e essas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, mas se o Espírito Santo está em nós, vivamos essa vida do Espírito. É um chamado a todos nós para viver essa vida do Espírito. Então, 1 Coríntios, então, o que nós precisamos definir já? Por que nós precisamos de Deus? Porque o inimigo corrompeu de tal maneira a tua lógica que você não sabe o que agrada a Deus, o que é certo e errado. Você não pode acessar a Deus com base no teu entendimento de justiça, mas eu fiz isso, eu sempre fiz isso, a pessoa fez isso. Essa, para mim, é uma das coisas interessantes no reino de Deus, porque nós não sabemos quem vai estar no céu e quem não vai estar. E eu que tenho a minha percepção, alguém, na minha jornada, alguém mencionou isso marcou meu coração. Eu disse assim, imagina se nós formos para o céu e nós soubermos que alguém querido não for, imagina, nós vamos sofrer a eternidade toda. Não vai acontecer isso. Porque não vai haver sofrimento no céu. Então, uma das coisas tremendas é que Deus escolhe, e Deus sabe, e Deus é justo, e Deus é fiel. Então tem muitas coisas que estão fugindo do nosso, que nós estamos deixando de abraçar o Evangelho, porque a nossa justiça própria, o nosso senso está deixando, nós estamos chateados porque alguém não está fazendo algo, então nós não nos devotamos a Deus, porque imagina, amém, a pena que nós não sabemos o dia, nem a hora, e nem o que Deus vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. Amém. E no céu não vai haver choro, nem lágrimas, nem dor. Amém? Amém? É isso, vai ser uma alegria, algo glorioso. Então o que acontece? Nós precisamos, e essa é a caminhada da fé, você precisa te render à sabedoria de Deus. Ó profundidade da sabedoria e o tesouro e a grandeza da obra de Deus na nossa vida. Que Ele vai fazer uma obra gloriosa num mundo pecador, quebrado e dando uma oportunidade para fazer algo e no fundo, no final da história, amém. Ó, que dia glorioso esse dia será, onde nós vamos viver uma eternidade, onde não vai haver doença, enfermidade, dor, tristeza, amém. Não vai haver essa realidade. Não vai haver perdas, amém. Então, entrega o teu senso de justiça, o que Deus deveria fazer, ou Ele não está fazendo, para Deus. Descansa em Deus. A nossa função é viver cada vez mais o reino de Deus e o que o Espírito Santo de Deus está pedindo de nós. Então, se nós vamos entender certos versículos e diz assim, o homem tentou chegar a Deus com a sua própria justiça, mas ele não consegue chegar a Deus. Se não pela justiça que é pela fé, você não pode, talvez a melhor ilustração seja essa, esse sistema de justiça humano está quebrado, então você não pode confiar nesse sistema de justiça. Você tem que dizer assim, Deus, amém. Eu tento fazer o certo, mas o certo eu descobri que é errado, aí eu penso que é certo, daí amém. O que eu quero eu não faço, o que eu deveria fazer eu faço, ou não faço, e aí você diz assim, desventurado homem que sou, amém. Se você for firmar na tua lógica, na tua cabeça, no teu entendimento, você não avança. Então, e Deus diz assim, nós vivemos pela fé.
Faz o que Deus diz. Ocupa a tua mente, a tua diligência, a tua força em manifestar e só obedecer a Deus. É a justiça que é pela fé e que reflete numa vida de total obediência e devoção a Deus. Simples. Deus fala, faz. Essa é a nossa justiça. Amém. A única coisa que Deus vai olhar, Ele vai olhar assim, Deus, falei contigo, Ele obedeceu. E a desobediência desqualificou. Amém, Saul. Então, 1 Coríntios 2 fala da mensagem da cruz. E a ênfase que Deus está dizendo é o seguinte: para nós, a mensagem da cruz não faz sentido nenhum, ela é um escândalo. Amém. Então ele diz assim: eu vou destruir a sabedoria dos sábios e aniquilei a inteligência dos instruídos. Então, o que Deus está dizendo? Só o seguinte, as pessoas ainda estão tentando usar o senso de justiça própria, que está quebrado, e Deus vai dizer assim: eu vou ofender como nunca antes esse processo para as pessoas acordarem. Assim, a cruz e a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus. Amém? E o poder de Deus. Versículo 20. Onde estão os sábios? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Ou seja, as pessoas que dominam, que sabem das coisas, que dominam tudo, faz tudo. Todos. Onde está o computador? Os milionários, os que dominam a elite e que dominam todo o sistema operacional, a capacidade computacional do mundo terminal. Onde está? Deus vai envergonhar todas as pessoas, porque as pessoas acham que elas sabem alguma coisa. Visto como, na sabedoria de Deus, essa foi a maneira como Deus escolheu para tratar com o homem. O mundo não o conheceu usando sua própria sabedoria. Ou seja, você não vai conhecer a Deus usando o que você aprendeu. Mas a minha família sempre fez assim, ou a minha tradição é essa, ou eu entendo assim. Você não vai conhecer a Deus se você se firmar nisso. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você vai entender a lógica e conhecer a Deus somente pela pregação do Evangelho. Nós pregamos, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Amém? Qual é a forma? 1 Coríntios 1, versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Qual é a forma que Deus quer que você tenha? A forma de Cristo crucificado. É isso que você apresenta. Nós apresentamos o Cristo, nós apresentamos a mensagem da cruz. O que é a forma que Deus quer que nós tornemos? A imagem do seu Filho. Amém. Alguém que teve a sua carne crucificada e libera a vida de Deus. Essa é a imagem que tem que ser projetada em nós. Amém. Estou crucificado com Cristo. Então, olha, a mensagem que vai transformar a humanidade, que é a loucura, que as pessoas não conseguem entender, é a mensagem de Jesus crucificado. E ao nós nos rendermos a essa mensagem e dizemos, sim, o que é? Você vai adorar aquele que morreu por você. Essa é a imagem que você é. Nós vamos sendo transformados e os frutos do Espírito vão aparecendo, porque a impressão da vida crucificada de Cristo está entrando e marcando você. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Porque quando você tomar essa forma do Cristo crucificado, o poder da ressurreição, na tua fraqueza, o poder da ressurreição vai operar. E aí o que acontece? Essa é a vida do Espírito, que os frutos vão aparecer. Então, loucura, escândalo, mas para os que foram chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, só para mim concluir essa parte,
é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, Ele nos chama para nos confrontarmos com o escândalo da cruz e a realidade da nossa fraqueza diante do poder de Deus, da sabedoria de Deus e da força de Deus. Essa imagem precisa ser impregnada no nosso coração, que só a cruz de Cristo traz. A cruz de Cristo mostra duas coisas: a fraqueza, o pecado, a iniquidade e o dano que o pecado causou e a justiça do homem causou e o grande amor de Deus para restaurar. Você precisa carregar a mensagem de Deus olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, para poder completar a tua carreira. Amém? Essa é a única maneira. Essa é a maneira que Deus escolheu. Então, estamos bem até aí? Qual é a função do Espírito Santo? Ou o que Jesus disse? O que está na grande comissão? Então nós temos duas coisas em jogo. Estamos preparados para a volta de Cristo. Amém? As 10 virgens que estão. Paulo diz, eu estou trabalhando com vocês, tudo suporte, e eu zelo pela vossa vida para vos apresentar uma virgem pura, gloriosa. Em Efésios ele fala assim, sem mácula, sem manchas, sem rugas, ou coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Ou seja, você está trabalhando, essa é a imagem da transformação, onde não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele nos deu uma missão nessa terra. E sereis minhas testemunhas. Ok. Você só pode testemunhar de alguém que você vê e viu. Então, o que nós estamos começando a trabalhar? A vida cristã é uma experiência onde o Espírito Santo de Deus torna Jesus real para nós. Onde nós estamos trabalhando, nós podemos ter uma ideia, eu ouvi falar, é assim que se faz, é assim que deveria falar. Outras pessoas vão dizer assim, os meus olhos se enxergam, eu enxerguei a realidade, eu vi. Isso se chama revelação. Isso só o Espírito pode dar. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do tempo do fim. Eu ouvi dizer que vai ter a besta, que vai ter o número tal, que é pré-tribulação, que é pós-tribulação. Nós temos cheio de coisas assim. Ok? Nós temos cheio de estudo, nós temos cheio de teologias, nós temos doutrina. Uma das coisas desafiadoras que nós temos, a igreja moderna está abraçando doutrinas que não são bíblicas também. Não tem base bíblica. Admitindo certas coisas, liberando certas, em nome da modernidade e em nome de avançar o Evangelho. Só que Deus tem uma missão. Nós estamos importando técnicas do mundo, técnicas muitas vezes de marketing, de acesso às pessoas, de ler o público, ou seja, de fora para dentro, para tentar avançar o reino de Deus, quando Deus diz assim, eu tenho algo que eu quero fazer de dentro para fora. Não é nessa lógica que o mundo opera. É através de algo glorioso. Nós temos a oportunidade de sermos templos do Espírito Santo. Sabe por que o Espírito Santo está dentro de nós? Para você enxergar e tornar Jesus cada vez mais real para você. Você vai testemunhar daquele que você viu, de que você experimenta e daquele que você tem comunhão. Amém. A Bíblia fala sobre isso. Quem de mim se alimenta, se você não se alimentar do meu corpo, você não tem parte comigo, você não está participando da minha vida, do meu... Amém. Ele fala dos discípulos, vocês participaram, vocês se envolveram no meu sofrimento, vocês estavam juntos. Amém. Amém. É como se você diz assim, tudo sofro por causa do Evangelho. E Jesus diz assim para nós, todas as vezes que vocês forem, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Sabe o que está acontecendo? Por amor a Deus, você recebe uma injúria e você diz assim, eu estou participando dos sofrimentos de Cristo. Eu estou me conformando, como Paulo escreveu. Esse é o meu objetivo, é me conformar cada vez mais com Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nessa vida, você está enxergando o plano de Deus e aí o Evangelho. Então, você vai testemunhar do quê?
das coisas que nós temos ouvido falar, de que nós entendemos que é correto, ou de você estar andando com Deus. Então, a história é interessante dos discípulos em Pentecostes, que os religiosos disseram, eles estão falando de um jeito como eles estiveram com Jesus. Amém? Você imagina, eles estiveram com Jesus. Eles estão falando, amém, ninguém pode. O que é a falsa testemunha, ou falsa, a pessoa que não viu o crime, mas diz que esse é culpado, porque eu vi que ele fez isso, fez aquilo, ele não estava presente. O que é uma testemunha? Ela estava presente no fato. Então, no reino de Deus, e o desejo de Deus para nós, e essa é uma das grandes bênçãos do Espírito Santo de Deus, é que ouvir e ver, eles andam juntos. Amém. Isso é a função da fé. A fé enxerga coisa. Ok? Então, se você... 2 textos para nós tentarmos caminhar. Apocalipse 5. O que nós pregamos, meus irmãos? Nós pregamos a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Nós pregamos Jesus. É mais, Jesus e o Evangelho é mais do que uma mensagem, é uma vida apresentada. Amém. Nós apresentamos, e meus irmãos, a vida de Cristo em nós, quando nós pregamos alguém que foi transformado por Cristo. Você imagina assim que você disse, Deus, pelo seu Espírito, vai transformando você, você vai desenvolvendo, por exemplo, domínio próprio. Isso é a obra do Espírito em você, onde você vai tirando as obras da carne e você vai, pela graça de Deus, manifestando os frutos do Espírito. O que isso está acontecendo? Quando você pregar o Evangelho, você está falando boca e você está trazendo alguém porque você andou com Ele, você foi transformado por Ele. Só Ele transforma a nossa vida. Você só pode mostrar os frutos do Espírito se você tiver comunhão com o Espírito e deixar acesso ao Espírito Santo, revelar Jesus. Amém? Amém? Então, João 5. E eu vou falar um pouco sobre profecia, sobre qual é a função da profecia, porque no tempo do fim, o que nós ouvimos? Vede que ninguém os engana, porque virão muitos falsos profetas, falsos mestres, em meu nome. E qual é a característica de um falso profeta e de um falso mestre? Ele está falando de algo que ele não estava presente. Amém. Jesus não... Ou tipo assim, ele falou de algo, mas ele não estava lá para dizer o que tinha acontecido. Você fala de ouvir falar, da tua imaginação, do teu coração, mas não de estar na presença de Deus. Então, Deus quer restaurar essa realidade no nosso coração. Se você olha Apocalipse, o que é esse livro de Apocalipse? Capítulo 1, versículo 1. É a revelação de Jesus Cristo. Okay. O que é que nós precisamos nessa hora para saber? Meu irmão, você quer saber o que vai acontecer no tempo do fim? Também fica mais perto de Jesus. Jesus é a revelação do tempo do fim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o verbo de Deus, Ele é o plano de Deus. Amém. Jesus é o plano de Deus. Então, nós vamos começar a ver que essa realidade onde o Espírito Santo de Deus nos foi dado, o Espírito Santo de Deus nos foi dado para tornar Jesus real, para você não só falar de ter ouvido falar e de ter lido algo, mas de você ter experimentado isso, para tornar Jesus real para você. Amém. Amém. Todos nós, com o rosto desvendado, quando nós nos voltamos para Deus, nós enxergamos pelo Espírito. Ali nós somos transformados
transfigurados. Em qual imagem? Amém. Qual é a imagem que Jesus quer que o mundo veja? Amém. Amém. Qual é a mensagem que o mundo, que Deus, que a Trindade, o Pai, o Espírito, amém, Jesus, o Filho, todo esse plano glorioso, qual é a mensagem que Deus quer que o mundo ouça? Que Ele ama de tal maneira ao ponto de ter dado o seu próprio Filho. Deus quer falar para a humanidade o quanto Ele ama ao ponto de se auto-sacrificar e se auto-entregar e se auto-esvaziar por amor da humanidade. Essa é a mensagem que o mundo tem que ouvir. Ou seja, a igreja tem que demonstrar esse amor de Deus na terra. Quando ela olha para a igreja, ela vê pessoas que foram amadas por Deus, que amam o próximo e não têm interesses pessoais, mas foram esvaziados e sacrificiais. Isso se chama amar ao mundo. Ide e prega o Evangelho e reparte Jesus Cristo para o mundo. Então, qual é a imagem que nós estamos sendo transformados? Nós estamos sendo transformados e moldados à imagem do seu próprio Filho, que é a imagem do quê? Que é a mensagem do Evangelho. Cristo e Ele crucificado. A cruz fala uma coisa, meu irmão. A cruz fala do grande amor de Deus por nós. E a cruz, é impressionante o amor de Deus de ter entregado o melhor para nós. E ela fala de que se você não aceitar esse amor, esse presente, nós estamos perdidos. É o tamanho, você olha a crueldade e a severidade do pecado. Então, o que acontece? Num mundo cheio de iniquidade e de pecado, e que está indo para o inferno, qual é a mensagem que eles têm que ouvir? Deus te ama muito. Amém? Ao ponto de sofrer. E sabe o que acontece? Eu te amo muito como ministro do Evangelho, ao ponto de sofrer injúria, perseguição, para que o reino de Deus chegue até você. Eu ando em perdão, eu ando em amor, em alegria, domínio próprio, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você manifesta a vida de Deus e o bom perfume de Cristo. Foi o que Jesus fez. Ele foi cuspido, apedrejado. Amém. Ele fez o que? Andava por toda parte fazendo o bem. Amém. Então, qual é a imagem que Deus... Meu irmão, qual é a imagem que Deus quer projetar no mundo hoje? Cristo crucificado. É a mensagem da cruz. Até a volta de Cristo, essa é a mensagem que salva. Amém. O objetivo de Deus é salvar. Amém? Amém. O objetivo do nosso Deus é salvar o homem. Ele só pode salvar se o homem se confrontar com o tamanho do pecado e o tamanho do amor de Deus. Então, o que nós somos? Nós estamos manifestando a vida de Cristo nessa terra. Então você vai em certos lugares onde as pessoas debocham, falam mal, e você continua expressando o dom de Cristo, a vida de Deus, amando, a alegria, a paz, estendendo a mão, sendo bom. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz. Amém? Imagina você chegar num mundo agitado, que nós temos todas as razões para estarmos ansiosos, e você encontrou a tua paz em Deus por confiar nele. Você fez morrer a tua natureza pecaminosa, a tua carne, e demonstra amor, paz, a vida de Deus. O que é isso? Cristo crucificado andando entre nós. A mensagem do Evangelho não mudou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como crerão se não há pregador? Qual é a mensagem? A mensagem da cruz. E, meu irmão, nós não podemos falar de algo que nós não vivemos. Amém? Essa é a simplicidade do Evangelho. Ou seja, então, domingo passado eu estava falando, nós somos responsáveis pela incredulidade, muitas vezes, do mundo, e Deus precisa trabalhar com a igreja, porque no momento que você fala de Jesus, mas não vive, no momento que você fala que as pessoas têm que entregar sua vida e confiar nele, e você não confia, o que acontece? Nós estamos ensinando incredulidade ao povo. Estamos dizendo, não confie em Deus, e Deus quer restaurar essa realidade.
Amém? Deus precisa lidar com falsos profetas, falsos ensinos e restaurar a realidade da bênção que é do Evangelho que Deus veio trazer por nós e do grande amor de Deus por nós. Amém? Amém? Ok? Então, é a revelação de Jesus Cristo que Deus, o Pai, lhe deu a mostrar. Então, é isso que Deus... E é interessante, quando Jesus andou na terra, ele falou assim, se vocês me veem a mim, vocês veem o Pai. Umas coisas que você vai aprender ao longo da história, ou que nós precisamos saber, Deus escolheu se revelar para o homem através do seu Filho. Amém. Essa é a revelação de Deus. Ninguém viu a Deus. Ok? Deus, um Deus invisível, escolheu se tornar visível em Jesus. Então, todas as vezes que Deus apareceu de maneira invisível, que Deus apareceu no Velho Testamento, a igreja primitiva, os apóstolos e os pais da fé entendiam, que eram manifestações ou figuras de um Jesus que estava por vir. Amém? Porque Jesus existe desde a eternidade, o Verbo estava com Deus desde o início. Então, qualquer maneira, qualquer forma de Jesus aparecer fisicamente aqui, ou de Deus se manifestar na terra, era a figura de Jesus aparecendo. Amém? Quem é o anjo, letra maiúscula, o anjo do Senhor que apareceu na sarça, amém, que ia diante do Senhor. Amém. São figuras que foram trazendo da realidade, da importância de que nós estamos começando a ver, até que essa figura se manifestou, se encarnou no menininho, filho de Maria. Amém. Jesus é o escolhido por Deus. Deus escolheu se manifestar na terra através do seu Filho, Jesus. Amém. Então, o que nós lemos? O Verbo estava com Deus. A palavra de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Amém. Jesus é o Filho eterno de Deus, que Deus escolheu entregar para alcançar a humanidade. Amém. Não existe solução, nem plano, nem saída para a humanidade, se não nós recebermos a Jesus. Amém. Esse é o plano de Deus. Só que a grande manifestação de Jesus na terra e a expressão maior de Jesus, e o que ficou mais marcado, e meu irmão, o que mais marcou a história é a cruz do Calvário. Amém. Essa é a marca maior do Calvário. Ok? As pessoas só acessam a ressurreição e o poder de Deus se eles confrontarem com o Calvário. Não tem ressurreição se você não lidar com esse assunto. Amém? Amém? A cena mais cruel, a cena mais divulgada, a cena mais... Amém? Todo mundo carrega uma cruz. Amém? Amém? É impressionante. Está em todo lugar. Existe algo... Existe algo no coração da humanidade em relação a esse evento no Calvário. Amém? É tremendo o que aconteceu no Calvário. Onde Deus se revelou, se esvaziou, se sacrificou para salvar a humanidade. Ali. E aí Jesus diz, se você beber do meu sangue, comer do meu corpo, você tem parte comigo, você começa a ter comunhão comigo através do Calvário, você crê nele e você tem comunhão comigo. E aí Jesus disse, para esses, espera, porque o Pentecostes vai vir. Você precisa experimentar a cruz para você. O Pentecostes vem sempre depois da cruz. Amém. Então, daí nós podemos concluir certas coisas. Amém. Não adianta você querer usar a linguagem da unção e carismas se não tiver amor, se não tiver a vida do Cristo crucificado no teu coração. Amém. Então, essa ideia de que nós podemos apresentar um evangelho sem a vida, essa dificuldade entre você professa algo e não vive o evangelho, o cristianismo,
Não funciona, porque a cruz é o centro do plano de Deus. Então Jesus vem se revelar, ele fala, ele diz assim, eu sou o alfa, o ômega, então ele... Onde nós estamos? Apocalipse 1? Nós estamos ainda, e creio que eu vou ser fiel ao meu tempo. Diz assim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, você quer saber o que vai acontecer no tempo do fim? Você tem que ter comunhão com Jesus. Essa é a ênfase que você tem que andar com Cristo. Não adianta você participar de seminários sobre a volta de Cristo. É uma perda de tempo, é uma perda de recursos, tentar analisar o que vai acontecer no tempo do fim sem você passar pelo Calvário. Não existe essa possibilidade. E passar pelo Calvário significa nós morrermos, e passar pelo Calvário significa o poder de Deus vir sobre nós, e o poder de Deus vir sobre nós significa que você vai ser testemunha de uma vida ressurreta, ou seja, os frutos do Espírito têm que aparecer. Amém? Amém? Então ele diz assim, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então nós estamos falando, e nós vamos ver essa ênfase, toda a palavra profética, toda a profecia, tudo que tem a ver, ele sempre vai ser um testemunho de Jesus. A nossa palavra tem que testificar de Jesus. O que nós falamos tem que bater com o que nós temos andando com Cristo, e a vida de Cristo está nos transformando. E aí diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam, pois o tempo está próximo. Ok? Versículo 3. Aí ele fala, eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Imagina? Ele é o Filho eterno. Amém? Jesus, ele não apareceu na cruz, no nascimento. Ele já era um Filho eterno de Deus. E nós vamos ver expressões como o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Então nós estamos vendo a eternidade do Filho de Deus. Amém. E aí ele diz, versículo 17, eu caí com o rosto em terra. Amém. O que João escreve? Ele está escrevendo do que ele viu. Amém. E aí ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. É tremendo isso aí. Isso é Jesus falando, ok? Jesus é Deus. Amém. Ele estava com ele. Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus aparece e ele diz, eu sou o primeiro e o último. Amém? O que inicia e o que termina. Então, Jesus é o cumprimento de profecias. Você tem que conhecer Jesus. Isso significa o quê? Você tem que andar com Jesus. Você tem que ver o que ele está fazendo e o que ele está abrindo. Amém? E aí ele fala assim, escreve essas coisas, versículo 19. Que viste as que são e as que hão de acontecer. E eu queria ir levando você para esse ponto, para você ser testemunha de Cristo. E a profecia bíblica testifica de Cristo. Vocês examinam as Escrituras porque julgam que nelas vocês vão achar, e são elas mesmas que vocês vão ter vida. E a Bíblia fala, as Escrituras todas testificam, elas parece que presenciam o fato de que eu estava presente nesses eventos. Amém. Elas testificam de mim. A palavra de Deus e a história testifica de Deus se revelando na humanidade. Amém. Em Jesus. Versículo 5 fala, Jesus Cristo chama de a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano. Amém. O soberano dos reis da terra. Tudo letra maiúscula. Nosso grande Deus. Amém. Amém. É um grande privilégio andar com o nosso Deus. Amém. Mas aí tem a cena famosa aquela, e você vê todo o livro de Apocalipse está dizendo, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Deus, abre nossos olhos para enxergar. Amém. Nós estamos vivendo
um cristianismo de ouvir falar. E Deus quer que você enxergue Deus. Amém. E ele diz assim, quem é digno? Eu falei, não tem ninguém digno de abrir o livro, ok? Não tem ninguém digno. Quem é que vai resolver? Não tem solução para a humanidade. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem dá para olhar para esse livro. E aí, João está dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi digno. Nem mesmo de olhar, abrir esse selo. Amém. E aí os anciãos disseram assim, não chore, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, eu estou no versículo 5. Ok? Olha o que ele diz. Eu queria que você guardasse essa cena. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Ok? Porque o leão da tribo de Judá, ok? A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha o que ele disse. Ele disse, não chora, não te desespera. O leão venceu. E aí João vai olhar para procurar um leão e ele encontra um cordeiro em forma de crucificado. É isso que ele diz ali. Então eu vi. O ancião diz que o leão venceu. E aí ele diz assim, então eu vi no meio do trono. Meu irmão, no meio do trono, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele diz assim, é como se é um cordeiro na forma, é como se ele tivesse, esse é o cordeiro de Deus na forma quase, é como se você tivesse na forma do cordeiro crucificado, imolado por Deus. O cordeiro como tendo sido morto, é como se ele tivesse acontecido ou acontecendo a crucificação ali, de pé. Esse é o cordeiro de Deus, no meio do trono. Então, o que a igreja entende, e a igreja entendia como normal, é que Deus se revela à humanidade como o cordeiro morto. E essa é a imagem que Deus quer que o mundo tenha dele. Porque quem vê o Filho, vê o Pai, vê a Deus. Então o que ele está dizendo? A imagem que Deus quer que o mundo veja, que é a imagem que ele se deixou ver, o Deus invisível, ninguém jamais viu a Deus. O Deus invisível, ele fala, no meio do trono, o que eles viram de pé um cordeiro, como tivesse sido morto, em forma. Amém. Essa é a imagem que Deus quer que o mundo tenha dele. Amém. Um Deus que em Jesus amou de tal maneira ao ponto de se sacrificar e se esvaziar no extremo para salvar a humanidade. Essa é a mensagem que nós pregamos. Amém? Essa é a única mensagem digna. Amém? Então, se nós voltamos para Gálatas, você abre em Gálatas 3, e eu vou... Então, quando nós lemos em Apocalipse também, Apocalipse, a revelação do tempo do fim sobe para aqui, eu vou mostrar coisas para vocês, e nós ouvimos assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa? Toda a profecia tem que falar sobre esse Jesus e esse Jesus crucificado. Essa é a mensagem que nós pregamos. E, meu irmão, essa é a mensagem desde antes da fundação e é o início da nossa vida, se você quiser entender o que está acontecendo. O que é importante para nós? Você jamais vai entender nada sobre Deus se não tiver diante de você Jesus Cristo e Ele crucificado. Porque esse é o que Deus quis mostrar para nós. Porque isso deixa bem claro para o ser humano. O ser humano não tem acesso a Deus por causa do seu pecado. E ele só tem acesso a Deus por causa do meu grande amor. E você precisa tomar uma decisão e continuar com esse coração para o resto da tua vida. Até o autor e consumador não se desvia de olhar para isso. Até o final. Essa é a imagem que vai nos deixar seguros. Amém? Mantém Jesus diante de você. E Ele crucificado. Essa é a forma
que nos protege. Então, Gálatas 3 fala o quê? Ó Gálatas insensatos. Gálatas, vocês são... A palavra é essa. Que loucura é essa? O que é isso que vocês inventaram? Ou seja, a loucura que Deus chama loucura é você tentar agora acessar a Deus de novo usando a justiça própria. Ele diz assim, quem enganou, quem enfeitiçou vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. É praticamente o mesmo texto que ele viu. Como tendo sido morto. Eu vi a Jesus como ele tendo sido morto. E ele está dizendo assim, quem enganou vocês que vocês deixaram e perderam a visão de Cristo exposto como crucificado? Essa é a imagem que você tem que manter diante de você. É a imagem que João viu lá. João viu o amado, aquele que teve a revelação, que subiu e Deus trouxe a revelação. Esse Jesus como se tivesse sido morto. E essa é a mensagem que Paulo diz assim, quem é que enrolou vocês que vocês perderam a visão do Cristo como se tivesse sido exposto diante dos olhos de vocês? Amém? Então, o que nós estamos, o que Deus quer restaurar na nossa vida, é essa imagem, nós precisamos voltar a contemplar a esse Jesus que está diante de nós. E qual é esse Jesus? Como se estivesse morto. Está escrito, amém? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que é isso? Essa é a mensagem que Paulo pregou. Ele pregou em vida, em palavra, em ilustração, para que essa imagem de Cristo crucificado estivesse diante dos olhos deles. E o que ele está dizendo assim, quem é que tirou essa imagem diante de vocês? Meu irmão, quando nós tirarmos essa imagem diante de nós, é onde começa todo o engano, toda a falsidade, todo o erro que nós temos. Das grandes revelações de Deus para a humanidade, em Jesus. O livro de Apocalipse, o livro do tempo do fim. Amém? Lá eles viram. O que eles viram? No meio do trono, de pé, é como se Deus escolheu se manifestar, o Deus invisível escolheu se manifestar para a humanidade. O Cordeiro, na forma ou na maneira, crucificado. Então, qual é a loucura da salvação do homem? É usar a nossa inteligência, a nossa lógica, a nossa imaginação, as nossas imagens que nós temos, o nosso senso de certo e errado, e pregar o Evangelho e interpretar as Escrituras, ou o que Deus está querendo é o seguinte, parte do Calvário e prega a Jesus. Só que o seguinte, meu irmão, se nós, pelo Espírito, tivermos encontro com o Cristo crucificado, a nossa vida não vai ser a mesma. Porque é essa imagem que... Então, vê Paulo dizendo assim, quem tirou essa imagem de vocês, quem fascinou vocês, esse é o Espírito do Anticristo. Ele tirou essa imagem de vocês e é isso que vocês estão se aperfeiçoando na carne, é o que ele diz. Vocês tendo começado no Espírito, estão se aperfeiçoando na carne. Vocês começaram no Espírito, essa é a imagem. Meu irmão, essa é a imagem e a realidade que o Espírito Santo quer que você tenha de Jesus. Essa é a realidade que tem que estar diante de nós. E essa é a realidade que quando alguém se converte, se volta, você vai ver o que você é transformado nessa imagem. A Bíblia fala do Evangelho exposto na face de Cristo. Amém. Então, que Evangelho vai ser pregado, então verá o fim. É o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do grande amor de Deus e do plano glorioso de Deus, que é loucura, amém? E que para nós, humanamente falando, diz assim, não faz sentido, amém? Achar que a pregação da cruz vai salvar a humanidade. O mundo é moderno hoje, amém? E aí nós vemos os falsos profetas. O mundo é moderno, amém? Jamais alguém vai se converter pela pregação do Evangelho. Ah, é? Olha a igreja primitiva. Eles viveram a perseguição, viveram o Evangelho e Deus se moveu. Então, o que acontece? Deus está nos desafiando nessa hora a ter um encontro com Ele. E aí,
Jeremias 23, como eu disse, eu vou talvez pular algumas coisas para nós simplesmente terminarmos e aí continuarmos em outro tempo. Mas só esse texto que eu queria deixar registrado. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 18. Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Então, quem esteve no conselho de Deus para ver e ouvir. Então, você vai começar a ver esse conceito de a pregação do Evangelho é mais do que só ouvir alguma coisa. Você parte de algo, de que você viu algo. Você teve revelação de algo. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. E aí você diz assim, os profetas, esse é um texto que você pode ler, versículo 20, capítulo 23, versículo 14, só para me dar o contexto. Os profetas de Jerusalém, vejam coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalece a mão dos malfeitores. Os profetas que não estão no meu conselho, estão falando coisas que eu não estou dizendo, eles estão fortalecendo as coisas erradas. Esse é um problema que Deus tem. Se você fala algo que Deus não está falando, você está fortalecendo as coisas erradas, para que não se convertam. Qual é o objetivo da pregação profética, da revelação de Jesus Cristo? É conversão, restaurar a nossa vida, a comunhão com Deus. Está em versículo 14. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas. Jeremias 23, 16. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do coração, não o que veem. Amém. Falam de algo. É como se assim, meu irmão, qual é o desafio que nós temos nesse tempo de engano? As pessoas vão falar de algo que imaginaram e ouviram, mas não de terem estado na presença de Deus e ouviram o que Deus tem a dizer. Então, o que acontece hoje com a voz profética? Falsos profecias, falsos mestres são pessoas que são comentaristas e usando a linguagem normal, que cada um, que todo, qualquer... Alguém me disse isso esses dias. Alguém contou essa história e eu falei assim, que vergonha, né? Que mostraram que há um tempo atrás teve um encontro na televisão, um debate entre dois pastores conhecidos do meio cristão, mais uma pessoa, um rabino, mais um fulano tal, mais um outro fulano tal, e mais um ateu, falando sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, sobre o reino de Deus. E foi de comum, e as pessoas disseram que foi chocante, que o ateu deu uma lição de Bíblia em todos eles, só que ele não confiava em Deus. O ateu ganhou a discussão, disse que foi vergonhosa a situação. E aí eu me digo, o que é isso? Senão, até mesmo um ateu, até o inimigo, até qualquer um pode pegar a Bíblia e interpretar, só que as pessoas disseram que no nível natural, mas para acessar o reino de Deus, só o Espírito de Deus. Ou seja, nós podemos ter ampla discussão e amplo conhecimento a nível natural. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, sabe o que o batismo no Espírito Santo faz, meu irmão? Nos dá acesso à sala do trono. E nós podemos ter comunhão com Deus. O trono da graça. Conhecer a Jesus e andar com o Espírito. Nós temos acesso à vida da Trindade. E sabe o que nós temos acesso? Ao plano de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja
que veio e participou de uma igreja profética, onde Pedro diz assim, ele diz assim, isso que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou lá atrás. Vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos pais, vossos avós terão sonhos, visões e profetizarão. O que é? Um povo peculiar que anda pelo Espírito de Deus, que conhece a Deus e fala do Evangelho, amém, de Deus. E não das suas imaginações. E ele diz assim, versículo 17, esses profetas dizem paz e paz. Amém, tudo vai dar certo. Não virá mal sobre vós. Mas ele disse, vocês estão dizendo um monte de coisa, mas vocês não estiveram no meu conselho. Amém. Não sou isso que eu estou dizendo. Versículo 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo a me anunciarem, falarem coisas. Não lhes falei a eles, contudo profetizam. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar de seu mau caminho e da maldade das suas ações. O objetivo da palavra profética, da profecia e da pregação do Evangelho é restaurar, trazer arrependimento, restaurar uma vida para andar perto de Deus. Então, o grande cuidado que nós precisamos ter ao estudar as Escrituras e a falar do tempo do fim, tudo isso tem que estar baseado nesse contexto, tem que exaltar Jesus, tem que trazer restauração e arrependimento e tem que trazer glória ao nome de Deus. E não exaltar estruturas, exaltar, amém, ministérios, ou exaltar, amém, figuras desse sistema, amém, que Deus já disse, amém. E já condenou. Amém. Então, olha só, os profetas estavam dizendo assim, não se preocupe com o que está acontecendo, paz, daqui 1 ano e meio isso aí vai resolver. Amém. E Jeremias disse, não pessoal, vocês não estão entendendo, vocês vão ir para o cativeiro. Amém. O exílio vai acontecer. Vocês estão ouvindo essas pessoas? Se vocês tivessem ouvido a Jeremias, vocês iam se posicionar melhor. Amém? Então, o que é esse conselho, meu irmão? É a sala do trono. É o lugar onde Deus está reunido. Amém. É aquele lugar secreto, privado, onde os destinos da humanidade se resolvem. Você imagina isso, meu irmão? Esse conselho, com letra A. Amém. Essa é a palavra, esse não é conselho tipo assim, eu vou dar um conselho, a palavra profética não é eu vou dar um conselho para animar os irmãos. Não. Você esteve presente no conselho, você teve acesso ao conselho de Deus, aonde Deus decide as coisas. É muito parecido como Micaías diz assim, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Enquanto os reis da terra estavam tentando resolver os problemas, ele ouviu o Senhor assentado no seu trono e ouviu o que Deus estava pensando, e aí ele falou, Deus, amém, falou para Acabe, né? Esse teu esquema aí que tu está fazendo, porque os profetas tudo estavam dizendo, se lê 2 Crônica 18, pode ir para a guerra, Deus vai ser contigo, vai ser fácil vencer, e todo mundo fazia, papapá, papapá. E aí o Micaías levanta e diz, eu vi o Senhor. Ele diz, como eu vou enganar esses? E dito e feito, né? Acabe morre. Então, o que acontece? Essa situação entre profetas, ensinos e vozes que nós estamos... Esse está cheio, nós estamos cheios no lugar. Amém? E o que Deus está perguntando é quem é dessas vozes que esteve no meu conselho para ouvir o que eu estou falando e falar às nações. Então, o que é esse lugar que quando você for ao conselho de Deus, você vai ouvir? A palavra de Deus. Quem é o verbo de Deus? É esse Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus. E meu irmão, essa é a palavra profética, é a direção de Deus, é a visão de Deus, é a base para nós entendermos o que vai acontecer, é esse Jesus diante dos nossos olhos e Ele crucificado. Se nós perdemos essa visão, tudo o que nós estivermos falando, nós perdemos, nós falhamos na nossa habilidade de falar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho e de ser eficiente em levar adiante o reino de Deus. Não interessa quantas técnicas nós tivermos, amém.
o que nós usarmos, marketing, e meus irmãos, nós estamos usando marketing, nós estamos usando um monte de coisas na igreja. Mas o plano de Deus é se revelar para a humanidade em Jesus e Ele crucificado. Para a gente concluir, ou seja, na verdade, para a gente interromper por esse momento. Aí está a realidade. Que evangelho nós vamos apresentar? É um evangelho de pessoas sendo transformadas? Amém? Os frutos do Espírito têm que aparecer na igreja. Esse é o sinal de que o Espírito Santo de Deus está reinando na igreja. Eles têm que aparecer. Amém? Eles têm que aparecer. Então, o propósito de toda a pregação, ou de toda a palavra profética, ou de tudo que for falado para esse tempo do fim, então, visa uma coisa: trazer arrependimento na igreja, em primeiro lugar, e trazer arrependimento às nações, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é salvar aos que creem pela loucura da pregação. Esse é o plano. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Qual é a pregação que nós estamos falando? Aquilo que João viu de pé no trono. Essa é a imagem que Deus quis revelar para a humanidade. Um Deus que ama muito, mas não tolera o pecado. Amém. Essa é a mensagem. E essa é a mensagem que nós temos que viver. Amém. Não tolera o pecado. Se arrepende e permite o Espírito Santo de Deus transformar. E que ama muito. Amém. Por quê, meu irmão? Porque você suporta todas as coisas, suporta a injúria, você perdoa, você ama, você é maltratado, você sofre, você é injustiçado, e você continua dizendo assim: Deus, me dá da tua graça para continuar amando, continuar perdoando, continuar me controlando, continuar sendo bom. O que é isso? Senão um instrumento na mão de Deus. Ao você desenvolver os frutos do Espírito, você está experimentando a vida crucificada de Cristo. A tua carne está morrendo e o fruto do Espírito está aparecendo. A nossa mensagem vai ser efetiva e nós vamos estar alinhados com o plano de Deus quando nós começarmos a demonstrar o fruto do Espírito. Qualquer coisa diferente disso, irmão, quando nós não pregamos a Jesus e Ele crucificado, nós estamos produzindo qualquer coisa menos arrependimento, menos santidade, menos pureza e nada de caráter. Esse não é a obra do Espírito. A obra do Espírito Ele vai produzir quando Deus fala, quando a pregação do Evangelho é proferida e quando a palavra profética é proferida, Ele vai produzir arrependimento, vai produzir santidade, vai produzir pureza e vai produzir caráter. Qualquer coisa diferente disso não é o Espírito Santo agindo. Amém? Então, como eu posso concluir nessa manhã? Como eu prometi para os irmãos. Como eu posso concluir? Falsos profetas não são meramente pessoas que estão erradas no que falam. Foi só um erro. Falsos profetas, eles são falsos profetas porque eles não participaram, eles não estão andando em comunhão com o Cristo crucificado. Eles não permaneceram no conselho de Deus, não foram chamados para o conselho de Deus. Não estão em comunhão com a vida de Deus. Não viram nada e não ouviram nada. E não foram convocados por Deus para dizer: sobe para aqui e dá uma olhada no que eu tenho a dizer. Eles, de alguma maneira, a fala deles não foi purificada, como a de Isaías, e nem a integridade dele demonstra uma vida crucificada. Esse é o critério que nós temos que ver do que Deus está olhando nessa hora.
Como eu disse, concluindo, o batismo no Espírito não é só meramente um upgrade da nossa vida privada ou particular espiritual. Amém? Tipo assim, você ganhou um upgrade de espírito. E nem um encontro pessoal com o poder de Deus somente, mas ele possibilita, esse é o grande objetivo do batismo do Espírito Santo. Você é iniciado nessa comunhão e nessa participação com a vida da Trindade. Você é, de alguma maneira, vida, amém? O Espírito dá vida para você testemunhar do que Deus está fazendo. Você tem acesso à vida de Deus. Essa é a figura do Espírito. Amém? Para falar pelo Espírito o que Deus está falando, como Ele está falando e do jeito que Ele está falando. O batismo no Espírito nos inicia, ou nos introduz, ou nos batiza numa comunidade de pessoas marcadas pelo fruto do Espírito. Os frutos do Espírito são chaves, meus irmãos. Gálatas 5, 22. Amém? Porque daí Paulo diz assim: se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine. Eu vou fazer barulho por aí, mas não vai produzir nada. Sem esses frutos do Espírito, os dons são meramente símbolos que retinem. Amém? Porque o que Jesus quer mostrar e o que Deus quer mostrar na terra é o amor dele pela humanidade ao ponto de morrer. E isso precisa ser mostrado com uma vida que manifesta os frutos. Os dons vão nos ajudar a levar adiante essa mensagem. E aí nós vemos, como eu disse, nessa nossa conclusão, nós vemos em Apocalipse 19, 10, que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Tudo o que Deus vai fazer a partir de agora, desde que Ele fez e para sempre, tem que testemunhar de Jesus Cristo. Tem que apontar para Jesus e tem que fazer Jesus cada vez maior. Jesus é o centro de todas as coisas. Amém? A profecia, ou a palavra de Deus pregada, ungida pelo Espírito, capacita a igreja, ou o Espírito da profecia, ou a vida de Deus em nós, o Espírito Santo capacita a igreja a falar a verdade sobre Jesus, quem Ele realmente é, porque Ele revela Jesus. Amém. É impressionante o que Paulo chama a atenção. Vocês estão passando rapidinho para outro Jesus. Vocês estão falando que Jesus é assim, que Jesus não é tanto assim. Só o Espírito da profecia, o próprio Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Qual é a função do Espírito Santo de Deus nos foi dado? Para revelar Jesus para a humanidade. O Jesus que salva e o único Jesus verdadeiro. E meu irmão, e nós precisamos confiar em Deus que a mensagem da cruz salva e é eficiente. Você não precisa botar mais nada em cima. Amém. É o poder de Deus para a salvação. E meu irmão, ele passa por essa rendição do ser humano de dizer: Deus, e se a gente fizer isso, se a gente agregar isso, se a gente fizer isso, e Deus, mas se eu falar isso, ninguém vai querer ouvir. Não. A pura apresentação de Jesus Cristo e Ele crucificado. Amém. O centurião, do lado da cruz, ele diz assim: verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. Amém. Ele simplesmente estava ali. Jesus morrendo estava salvando. Amém. O ladrão do lado da cruz, ele não falou nada, ele estava... Jesus quieto, sofrendo e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O ladrão do lado da cruz, me inclui nessa aí. Amém. É a vida, é esse Deus que o mundo quer, meu irmão, e que o diabo está ofuscando. É um Deus que ama ao ponto de entregar tudo para nós. Amém. Que outro evangelho, que outra realidade nós queremos? Então, é esse Espírito que capacita a igreja a falar a verdade sobre Jesus, apresentar Jesus como Ele é,
E é o Espírito de Deus que te ajuda a ver Jesus como Ele é. Confessar Jesus de maneira fiel e correta e viver de uma certa maneira que torna o reinado de Jesus visível na terra. Amém. Então nós vamos reinar com Ele. Então, nós mostramos que Jesus reina e governa quando nós vivemos essa vida dele. Amém. É esse Jesus. É com a vida que nós mostramos que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Conclusão. Para a gente tentar finalizar. Nós precisamos perguntar sobre qualquer estudo, sobre qualquer palavra profética, ministério profético, movimento profético, ou tudo que envolve profecia. Tudo isso torna Jesus maior? Esse é o grande teste, porque Jesus é o centro. Ou ele chama a atenção para o profeta, ou a palavra profética expõe a possibilidade de que uma pessoa possa ser bem-sucedida sem encontrar a cruz. Amém. Não existe essa possibilidade. Esse é o sinal. Não existe vida senão Jesus Cristo e Ele crucificado. A palavra profética ou a pregação do Evangelho, ou o que está sendo anunciado nesse tempo do fim, amém, exalta e magnifica o Cordeiro, adora aquele que morreu pelos nossos pecados. Ou ele desvia os olhos de Jesus. Se uma profecia, e meus irmãos, nós estamos falando nesse tema de profecia bíblica dos tempos do fim, e ele cabe nisso, e eu queria dar essa base para nós. Se uma profecia bíblica não aumenta a nossa visão de Jesus, então guarda isso, não aprofunda o nosso amor por Cristo, e não aumenta a nossa obediência a Cristo, ela falhou no seu propósito. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. Aumentar a nossa visão de Cristo, onde você fica cada vez mais impressionado com quem o teu Deus é. Aprofunda o teu amor por Cristo e aumenta a tua obediência a Cristo. Então ele falhou no seu propósito. Amém. Eu vou ler o último versículo. Pode ser, meus irmãos? E daí nós vamos tomar a ceia, Efésios 3. E eu vou encerrar com esse texto. Então, nós podemos entender com o que está sendo falado hoje, porque Paulo diz, quem encantou vocês, pessoal? Vocês perderam a visão do plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Efésios, capítulo 3. Paulo foi chamado como pregador do Evangelho aos gentios. Ele diz que os gentios também podem ser co-herdeiros e membros do mesmo corpo, versículo 6. E co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Amém. E ele diz, ele fala do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça a mim concedido. E o versículo 8, ele diz, a mim, o menor de todos os santos. Aquele que diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Me foi dada essa graça de pregar aos gentios, às nações da terra, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz, Deus me deu a graça de ter a visão, de encontrar Jesus e poder falar desse Jesus e Ele crucificado. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus. É esse o Evangelho. Então, meus irmãos, nós
a nós nos foi dado a bênção e o privilégio de receber esse Evangelho. Amém. Amém. Nós somos salvos, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte para a realidade de que qualquer coisa diferente dessa visão de Jesus Cristo, de querer a Jesus como sendo todas as coisas, nesse tempo do fim, é porque nós fomos extremamente enganados e enfeitiçados pelo sistema. Não ache que nós estamos isentos ao engano. Vide os exemplos que eu disse nessa manhã. E esse evangelho das insondáveis de Cristo não são previsões políticas ou alguma privilégio que você tem de falar alguma palavra profética para alguma nação ou outra. Nós estamos falando das riquezas que estão em Cristo Jesus. E esse termo insondáveis são muito além da nossa capacidade de compreender. Amém? São riquezas que você não consegue rastrear. Tipo assim, hackers não conseguem acessar. Amém? Se existe essa palavra, é irrastreável. Amém? Você não consegue acessar a essa riqueza. Elas são inesgotáveis, elas são riquezas que não se esgotam. Muito além da capacidade humana de explorar. O nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, Ele é inesgotável, amém, na sua capacidade. A sua graça não pode ser medida, amém, porque ela é abundante e gloriosa. E a sabedoria dele não pode ser. Amém, você não consegue acessar essa sabedoria de Deus. E a profecia que verdadeiramente carrega o Espírito, ela leva o povo em direção a essa plenitude de Cristo, a entrar nesse lugar. Se a profecia não faz Jesus Cristo maior na nossa consciência, amém? Essa é a palavra de Deus, que Deus nos... amém? Ao nós nos prepararmos para tomar a ceia. Amém. Jesus, no caminho para Emaús, ele diz assim, ele começou desde Salmos, ele falou dele nas Escrituras. Amém? Ele deu testemunho dele, e ele diz assim, ele trouxe revelação de quem Jesus é. A nossa consciência, os nossos olhos têm que ser abertos, meu irmão. Se o que nós falamos de Jesus Cristo e a pregação do Evangelho e a profecia bíblica nessa hora não deixa você cada vez mais impressionado, surpreendentemente admirado e maravilhado por Jesus. Se ela não torna você mais com fome por conhecer a Ele, e ela não deixa você mais rendido a Ele, então a igreja, nós temos falhado na pregação do Evangelho. Amém. E que Deus nos ajude, amém, a restaurar essa realidade. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para viver uma vida superior.